A paz do Senhor, meus irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus, ou seja, a revista de escola dominical, Betel Dominical. E nessa oportunidade que Deus nos concede, nós vamos estudar a lição 2 da escola dominical, que vai ser ministrada dia 13 de outubro de 2024, em todas as igrejas Assembleia de Deus, Ministério Madureira, ou Ministério do Brás. O tema da nossa lição é: não terá outros deuses diante de mim. Adoração e louvor ao único e verdadeiro Deus. O texto de referência é Deuteronômio capítulo 6. Então vamos ler, está lendo aqui o texto de referência. Estes, pois, são os mandamentos, estatutos e juízos que mandou o Senhor vosso Deus para se vos ensinar, para que os fazeis na terra que passais a possuir, para que temais o Senhor teu Deus e guardes todos os teus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e filho do teu filho, todos os dias da tua vida, que te sejam prolongados. Ouve, pois, Israel, atenta que guardes para que o bem te suceda e muito se multipliques, como te disse o Senhor teu Deus, o Deus dos teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Esse texto aqui que eu li é o texto de referência, que é a base, do comentário da lição 2 aqui da nossa escola dominical. Então vamos ler aqui os tópicos, São divididos a leitura, o estudo em 3 tópicos. Vamos ver aqui então. Primeiro, conhecendo o primeiro mandamento. O segundo tópico, apenas um Deus único. Terceiro, somente Deus deve ser adorado. Então aqui nós temos aqui 3 tópicos, conhecendo o primeiro mandamento, apenas o único Deus e somente Deus deve ser adorado. Então nós temos aqui essa segunda lição da escola dominical. E eu sou o presbítero Florival, juntamente aqui com vocês neste momento, para que possamos estudar um pouco mais a palavra de Deus e meditarmos aqui. Acredito que aqui tem lições valiosas, que não foi somente para Israel, mas também para a igreja de Jesus. Antes de entrarmos aqui no estudo, no comentário, eu peço a você que é professor, você que é aluno, você que serve a Deus, para se inscrever em nosso canal, amém? E assim o YouTube possa estar notificando você quando gravarmos algum vídeo e postarmos no YouTube. Ele vai notificar você dos vídeos que nós estaremos gravando. Garganta um pouco tossindo aqui. Então vamos lá estudarmos aqui, estes 3 tópicos, que é dividido em 3 pontos básicos, esse tema tão importante que é a lição 2 da escola dominical. Não terás outros deuses diante de mim. Adoração e louvor ao único e verdadeiro Deus. Vamos estar lendo aqui o primeiro ponto. Gostaria de dizer que nós vamos fazer um resumo aqui, como em outras lições. A gente não comenta tudo aqui que está na lição, é muito assunto aqui, senão vai dar mais de 1 hora. Aqui a gente comentar mais ou menos uns 35, 40 minutos, A gente não vai ler toda a revista, porque é muita coisa para ler. A gente vai ler aqui só os pontos aqui que eu achei necessário estar marcando com a canetinha marca-texto, para que nós possamos aí fazer uma interpretação, e um comentário rápido, resumido. Então não vamos estar lendo tudo a revista, mas lendo apenas um pouquinho, para que nós possamos aí ter um entendimento esclarecido daqui através da leitura.
o alicerce dos mandamentos. Os decretos delineados por Deus deveriam governar o relacionamento de Israel com ele. Eles representam os principais requisitos que Deus colocou sobre o povo de Israel para estabelecimento e manutenção da relação da aliança entre eles. O povo deveria ser unânime em sua devoção àquele que os havia libertado do Egito. Eles deveriam adorar somente a Deus. Aqui nós vamos ver que o alicerce dos mandamentos, né, os mandamentos que Deus deu para Israel, né? Não matarás, não roubarás, não furtarás, não terás outros deuses diante de mim. Então nós vamos ver que Deus libertou Israel da terra do Egito para ser um Deus exclusivo deles, para ser um Deus exclusivo do povo de Israel. E nós vamos ver que Israel deveria obedecer, né? Deveria prestar atenção nesses mandamentos, que era, né, o fundamento da vida espiritual, da aliança, era o fundamento da aliança entre entre Israel e Deus. Era o fundamento da aliança que Deus tinha com Israel. Nós vamos ver que Israel teria que estar obedecendo a Deus, né? O povo deveria ser unânime em sua devoção àquele que os havia libertado do Egito. Eles deveriam adorar somente a Deus. Nós vamos ver que o povo de Israel, nós vamos falar um pouco mais para frente, nós vamos ver que o povo de Israel, quando estava no Egito, havia muitos deuses, né? Lá no Egito, lá. O Egito era uma nação pagã, que tinha muitas divindades. No Egito, inclusive, o faraó era um semideus lá na terra do Egito. Então nós vamos ver que Israel foi liberto, né? Deus libertou o povo de Israel e Deus, como diz aqui o texto, né? O título da nossa escola dominical, né? Não terás outros deuses diante de mim. Nós vamos ver que Israel, quando estava no Egito, havia muitos deuses lá. Mas quando o verdadeiro Deus, o Criador dos céus e da terra, né, tinha um plano com Israel, com este povo, com essas tribos, Deus os trouxe de lá do Egito, preparou Moisés, né, deu os 10 mandamentos e falou: não terás outros deuses diante de mim. E nós vamos ver que Israel foi desobediente. Quando Israel entrou na terra prometida, a primeira coisa que eles foi fazer foi adorar outros deuses. E nós vamos ver que houve consequências terríveis para a desobediência do povo de Israel. Aqui no segundo ponto, né, absoluta fidelidade. O primeiro mandamento nos lembra que tudo na Torá, a lei, surge do amor que temos por Deus, que por sua vez é uma resposta ao amor que ele tem por nós. Deus demonstrou esse amor ao libertar Israel da casa da servidão no Egito. Nada na vida devemos nos interessar mais do que o desejo de amar e ser amado por Deus. Nós vamos ver que o primeiro mandamento, lá no Novo Testamento, quando Jesus fala, chegou um certo doutor da lei e falou: Senhor, qual o maior mandamento? E Jesus falou: o maior mandamento é amar a Deus de todo o teu esforço, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E falou: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então nós vamos ver que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, porque primeiro Ele nos amou. E Deus, Ele prova o amor dele por nós quando Ele enviou Jesus na cruz do Calvário para morrer na cruz do Calvário. Se deu como sacrifício pela nossa vida. Ali, Ele morreu por nós. Então Deus, Ele prova o amor dele, né, através da morte de Jesus na cruz do Calvário. Então nós só conseguimos amar Deus porque primeiro Deus nos amou. E Paulo fala sobre isso. Paulo fala assim: olha, nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro, né? Ele fala assim: quem nos separar do amor de Cristo? Quem nos separar do amor de Cristo? Paulo, lá em Romanos no capítulo 8. Então nós vamos ver que Israel deveria ser fiel com Deus, porque Deus tinha libertado o povo de Israel do Egito.
Então Israel deveria amar a Deus acima de todas as coisas. E, consequentemente, a igreja também precisa amar a Deus acima de todas as coisas. O crente, quando ele ama a Deus acima de todas as coisas, ele procura amar também o seu próximo. Porque a palavra de Deus fala assim que Deus ele ama o pecador, mas ele aborrece o pecado. Então nós somos participantes, né, da natureza divina, porque nós somos o templo do Espírito Santo, nós. Então, o amor de Deus é derramado em nosso coração, conforme Romanos capítulo 5, no versículo 4 e 5 fala que o amor de Deus não traz confusão, né? Porque é derramado em nosso coração através do Espírito Santo que habita em nós. Então vamos ler aqui rapidinho então, em Romanos capítulo 5. Eu não tenho muito costume de ficar lendo a Bíblia, os comentários de escola dominical, mas vamos ler aqui então, né? Romanos capítulo 5, versículo 5. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Então, o versículo 5 diz que o amor de Deus é derramado em nosso coração através do Espírito Santo. Então, nós vamos ver que Deus ele prova o amor dele quando ele enviou Jesus para morrer em nosso lugar, ali na cruz do Calvário. Então, nós vamos ver que Deus ele não muda, assim como Deus libertou o povo de Israel da escravidão, Deus também libertou a igreja, Deus também libertou o seu povo do pecado. Amém? Então vamos aqui para o terceiro ponto. Um Deus singular. Vivemos uma sociedade muito religiosa, mas que sabe muito pouco sobre Deus. Basta ler alguns relatos de ocorrências policiais para perceber a quantidade de pessoas que ainda vivem em total, aberta desobediência à vontade de Deus. A palavra de Deus fala assim que o salário do pecado é a morte, Romanos 6, 23. E a palavra de Deus diz que aquele que vive pecando é escravo do pecado. Né? Por isso que Jesus falou assim, olha, conhecereis a verdade vos libertará. O homem só desobedece a Deus porque ele é escravo do pecado. No momento que Jesus libertar ele do pecado, ele passa a amar a Deus, porque o Espírito Santo vai dar entendimento a ele. O Espírito Santo vai colocar o desejo no coração dele de amar a Deus acima de todas as coisas. Mas para isso, para eles ouvirem a palavra, para eles se converterem, é preciso que nós, a igreja, pregamos o Evangelho. É preciso que nós, a igreja, pregamos o amor de Deus, né, que é demonstrado através da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então nós vivemos em uma sociedade que tem muita religião, né? O Brasil é um país multicultural, é um país que tem todos os tipos de religiões que você pensar. Então é um país muito difícil de se pregar o Evangelho, porque quando você vai pregar o Evangelho, a pessoa vai falar, não, eu não preciso porque eu já tenho a minha religião. Eu já sou católico, eu tenho um Deus, eu já sou espírita, eu tenho um Deus. Eu já sou judeu, eu já tenho Deus. Então é muito difícil pregar o Evangelho aqui no Brasil, porque as pessoas que nós vamos se deparar quando nós vamos pregar, elas vão dizer que tem Deus através da sua religião. Mas, na prática, isso é totalmente errado, é totalmente o contrário. Né? Nós vamos ver que a religião nenhuma pode mudar a vida do homem. Né? Ou melhor, a igreja não pode mudar a vida do homem. Quem muda a vida do homem é Jesus através da pregação da igreja. A igreja prega a palavra de Deus e Jesus liberta aquela pessoa do pecado. Então nós vamos ver que o problema de muitas pessoas de não serem salvas é porque o coração delas já tem muita religião. E elas continuam na prática do pecado, porque a religião não liberta o ser humano. Então aqui nessa leitura que nós fizemos aqui, no terceiro ponto, né, do primeiro tópico, um Deus singular. Então nós vamos ver que o Brasil é desse jeito. É muito difícil. E principalmente agora, com muitas pessoas, né, com muitos escândalos no Brasil, pessoas abrindo a igreja, entendeu? Por causa do dízimo, né? Há muitos falsos doutores, há muitos falsos pastores, há muitos escândalos, né, com a vida financeira.
Então, tudo isso, o Satanás ele trabalha em tudo isso, né? Para que as pessoas não venham realmente a servir a Deus e ter uma libertação na sua vida espiritual. Então, realmente é muito difícil pregar no Brasil, justamente por causa dessas muitas religiões que está em nosso país, em que as pessoas estão com o coração cheios de religião, né? E ali não tem espaço para ouvir a palavra de Deus. Então vamos aqui para o segundo tópico. Apenas um Deus único. O mundo antigo era infestado de divindades pagãs, mas nenhuma nação desse tempo chegava a proibir a adoração a outros deuses. Era comum prestar culto a divindades de campos, dos rios, do sol e da tempestade. Nesse requisito, os egípcios eram imbatíveis. Eles juravam lealdade a deuses do amor, das guerras, e se curvavam para adorar os ídolos sob a forma de homens e de animais. Aqui nós vamos ver que, se falando também do Egito, né, nós vamos ver que o Egito era desse jeito, né? O Egito era igual ao Brasil, tinha vários tipos de deuses, de divindades, né? E nós vamos ver aqui no segundo tópico, né, apenas um Deus único. Apenas um Deus único. Então nós vamos ver que era comum muitas nações daquela época lá ter mais de um Deus. É chamado de politeísmo, né? As pessoas que têm essa crença chamada em teologia de politeísmo, ou seja, mais de um Deus, 2, 3, né, divindades. E hoje em dia também há países desse jeito, como a Índia, né, um país politeísta que eles adoram uma cobra, adoram o rato, adoram o boi. Há vários objetos de adoração, animais que o hinduísmo, né, a religião da Índia, é o hinduísmo, a religião da Índia. Então nós vamos ver que a Índia é bem parecida com o Egito. Há muitos deuses no Egito. E nós vamos ver que Israel deveria adorar só um Deus, o único Deus. Deveria adorar somente a Ele, porque Ele era o Deus, né? Ele era o Deus que tinha trazido Israel à existência. A nação de Israel, ou seja, o povo de Israel, naquela época não era nação, mas era um povo. O povo de Israel deveria adorar somente Deus, porque era um povo escolhido por Deus, era um povo que Deus tinha trazido à existência. Um povo que não existia, né? Os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, um povo que Deus tinha um compromisso com eles. Então, Israel seria digamos assim, a propriedade particular de Deus, era objeto de Deus, né? Era o objeto de Deus ali. Exclusivo, era um povo exclusivo de Deus. E nós vamos ver que Deus não divide o povo dele com ninguém. Não divide. Então Israel deveria estar consciente disso, que somente Deus, né, que eles deveriam adorar somente Deus. Porque outro motivo também de Deus mandar Israel, quando entrou na Terra Prometida, exterminar todas aquelas nações, era justamente por causa da idolatria, né? Por causa dos muitos deuses que tinha lá na Terra Prometida de Canaã. E se Israel deixasse essas pessoas, né, esses povos vivos com as suas divindades, eles iriam contaminar a nação de Israel. Foi o que aconteceu justamente. Deus ele pegou e preveniu Israel, advertiu Israel desse perigo. Israel não deu ouvido à palavra de Deus, e nós vamos ver que foi por esse motivo que Deus pediu para que eles pudessem estar destruindo aquelas nações. E eles não fizeram isso, entraram na Terra Prometida e fizeram aliança com essas nações, né? E mais para frente nós vamos ver no livro de Juízes que eles foram escravizados, né, por essas nações. Mas a escravidão pior não é a escravidão física do corpo,
a privação de liberdade do nosso corpo, não, mas é a questão espiritual que está no interior do ser humano, que está no coração do ser humano. No coração, Jesus falou que o problema do ser humano é interior, o coração do homem contaminado pelo pecado. Jesus falou assim, o que entra por dentro da boca do ser humano, a questão da alimentação, isso não contamina. Mas o que contamina o ser humano é o que está no coração dele, que é a blasfêmia, que é a heresia, que é a idolatria, que é a mentira, que é o pecado, que é a devassidão, que é a luxúria, que é a inveja, que é o sentimento de facção. Todos esses pecados estão na alma do ser humano. Estão impregnados na alma do ser humano. Porque a Bíblia, quando a palavra de Deus fala do coração, está falando da alma. O coração é um órgão físico que é importante no corpo do ser humano. Mas quando está falando do coração, está falando da alma, que é a parte espiritual. A alma é impregnada, né? Impregnada pelo pecado. Impregnada pelo pecado. Vamos aqui para o segundo ponto, então. Respeite a minha presença. Através de Moisés, Deus comunica a sua exclusividade. Os israelitas está ordenado a manter uma aliança de lealdade. A expressão diante de mim, Êxodo 20, no capítulo 20, versículo 3, é um termo hebraico de amplo significado. O termo usado é alpanai, que significa além de mim, acima de mim, o oposto a mim, o meu redor. A ideia é que não existe nenhum Deus além do Deus de Israel. Literalmente está proibido adorar falsos deuses em qualquer lugar. Então nós vamos ver, retornando aqui ao assunto anterior que eu falei, foi justamente isso aqui, né? Que Israel desobedeceu a Deus, né? Indo a outros deuses, ou seja, divindades, né, de outras nações. Aqui no terceiro ponto aqui do primeiro tópico, né, jamais quebre o mandamento. Eu não vou ler aqui, que eu já li várias vezes aqui, né, no terceiro ponto, que fala sobre o rei Salomão. Davi foi levantado por Deus como rei de Israel, e ele venceu todos os seus inimigos porque Deus era com ele. E na sua velhice, na sua morte, Deus escolheu Salomão para suceder o reinado de Davi, para ser o sucessor de Davi. E nós vamos ver que Salomão não passou prova nenhuma, ele simplesmente pegou tudo de mão beijada naquilo que Davi tinha conquistado, através de muita luta. Mas nós vamos ver que Deus, a palavra de Deus fala que Deus amava muito o rei Salomão. Mas nós vamos ver que Salomão, ele não guardou o mandamento mais importante da lei, né? Não terás outros deuses diante de mim. Esse é o mandamento que Deus deu, o primeiro mandamento. O mandamento mais importante da Torá, da lei. Não terás outros deuses diante de mim. E nós vamos ver que Salomão, o reinado dele foi rasgado de 12 tribos. Ele ficou com 2 tribos, né? O reinado ficou o reino do sul e o reino do norte. Foi cortado no meio o reinado, o próprio Deus. Mas o que causou essa rachadura no reino, que se tornou 2 reinos, né? O reino do sul e do norte, foi justamente pelo pecado de Salomão, que ele se envolveu com muitas mulheres, com 1000 mulheres, que eram suas concubinas. E essas mulheres eram idólatras e a palavra de Deus diz que perverteram o coração do rei Salomão. E ali ele caiu em pecado, ele caiu em idolatria. A palavra de Deus fala que Deus usou os profetas para falar com ele, ele não deu ouvido. A palavra de Deus diz que Deus falou com ele através de sonhos, mas ele não deu ouvido. Enfim, muitas vezes a gente vê as pessoas pregando sobre Salomão e nós vamos ver que é se falado só as coisas boas que ele fez, mas não é se falado sobre esse fracasso, né? Isso foi um fracasso terrível, mas a Bíblia diz sobre isso, né? Que ele foi um rei fracassado, embora sendo um homem muito sábio da sua época, um homem muito sábio, que ele pediu sabedoria, Deus concedeu para ele. E nós vamos ver que ele mesmo fala em Provérbios que o princípio da sabedoria é temer a Deus e se afastar do pecado é inteligência.
Mas nós vamos ver que ele não perseverou na palavra de Deus, ele se envolveu com o pecado, com a idolatria. A palavra de Deus fala assim que Deus cortou o reinado dele, né? Rachou, tomou o reinado dele. De 12 tribos foram feitas 2 tribos, e ali nós vamos ver que foi terrível. Ele morreu desviado, morreu com a vida totalmente errada, apesar que tem muitos teólogos que falam que Salomão, depois que ele se desviou, ele se reconciliou e conseguiu a salvação. Mas isso é o que muitos teólogos falam. A Bíblia não fala que ele se arrependeu com vida, mas a Bíblia fala que ele morreu em pecado, em idolatria e rebeldia com Deus. Não cabe ninguém julgar ninguém, mas a palavra de Deus diz que ele morreu em pecado e idolatria, adorando outras divindades. Então, não cabe nós julgarmos ninguém, mas alguns teólogos dizem que ele foi salvo, e se arrependeu em vida, mas a Bíblia não diz isso. Então vamos aqui para o terceiro tópico: somente Deus deve ser adorado. É ter foco. Muitas pessoas boas, promissoras, que reconhecemos, geralmente, não passam da promessa à realidade. A resposta é simples: lhes faltou foco e perseverança. Nós queremos dizer que quando Deus tirou Israel do Egito, libertou o povo de Israel através de Moisés, nós vamos ver que Deus, como foi dito quase agora, Deus ele deu 10 mandamentos para o povo de Israel. E nós vamos ver que Deus ele prometeu a Israel: olha, se vocês obedecerem a minha palavra, a viagem vai ser de 10 dias até a terra prometida. Lá tem gigantes, a terra é povoada. Mas se vocês obedecerem a minha palavra, eu irei diante de vós, expulsarei os vossos inimigos e vos colocarei numa terra que mana leite e mel. E nós vamos ver que Israel não teve foco. O foco de Israel não era olhar para os problemas do deserto, O deserto, a dificuldade, eles não poderiam olhar, o foco deles não era a luta, a dificuldade. Porque Deus cuidava deles, Deus mandava sombra, o povo de Israel, Deus mandava sombra, de dia colocava uma nuvem para guardar o povo de Israel, e à noite Deus colocava uma coluna de fogo para guiar o povo de Israel. Deus mandava o maná para o povo de Israel. Deus fazia jorrar água da rocha para o povo de Israel. Deus estava com o povo de Israel. Mas o povo de Israel perdeu o foco. O foco do povo de Israel não era olhar para a terra prometida. Se você pensa que é isso, não é. Não era olhar para a terra prometida. Não. Mas era olhar para Deus e para os seus mandamentos. Era ali agradar a Deus através da obediência à palavra. Os 10 mandamentos, a lei que Deus ordenou ao povo de Israel que se obedecesse. A lei. Não matarás, não roubarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não adulterás, não terás outros deuses diante de mim, honra teu pai e tua mãe, guarda o sábado. Então eram os mandamentos que Israel tinha que manter o foco. O foco não era olhar para a terra prometida, não era olhar para trás para o Egito, e nem tampouco olhar para o deserto, mas sim, era olhar para a palavra de Deus. E não mudou, é a mesma coisa. Hoje em dia, nosso foco é a obediência à palavra de Deus. Tem muitas igrejas que colocam foco em campanha. Eu vou fazer uma campanha de 7 dias, vou fazer uma campanha no monte. Meus irmãos, o foco tem que ser a obediência à palavra de Deus. O foco não pode ser uma campanha que você vai fazer. O foco não pode ser uma coisa que você vai fazer na igreja, colocar o foco nenhum trabalho que você tem na igreja. Não, foque a obediência à palavra. Porque quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós podemos fazer campanha, eu não sou contra a campanha, que vai dar tudo certo, Deus abençoa, mas não pela campanha, mas pela obediência à palavra. Vai fazer uma campanha no monte de 7 dias, suba no monte em obediência à palavra de Deus. Não foca o monte, de querer ir para o monte, eu vou para o monte, e se esqueça de obedecer a Deus.
né, de orar, de buscar Deus, de se humilhar. O foco é obedecer a Deus, é a palavra de Deus, é renunciar ao pecado. Esse é o nosso foco, né? Então o que acontece? Israel perdeu o foco não era a terra prometida, não era o deserto, os problemas que tinha no deserto. Não, o foco era a solução. E a solução era agradar a Deus através da sua palavra. Amém? Então isso é importante. Jesus falou assim, olha, santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Evangelho segundo João, o evangelista João, o evangelho, no capítulo 17 e o versículo 17. Vamos ler aqui rapidinho então. Eu não tenho costume de ler não, mas vamos ler um pouquinho a Bíblia. Vamos ler um pouquinho a palavra de Deus. É bom a gente falar e também ler no que a gente falou. Importante. É no capítulo, o Evangelho segundo João. Estou com a Bíblia aqui na mão, a Bíblia. Evangelho segundo João, no capítulo 17, versículo 17, santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Então nós vamos ver aqui que Jesus fala que a palavra é a verdade. Então nós santificamos a nossa vida, a obediência à palavra de Deus. Então o foco é a palavra de Deus. Santificais na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus santifica a nossa vida quando nós obedecemos ela. Então, meu querido irmão, você quer ter uma vida abençoada? Você quer ter o seu ministério abençoado por Deus? Você quer pregar cheio da graça de Deus? Foca na palavra. Foca na oração. É oração e palavra. Oração e palavra. Foca na palavra. Leia a palavra e vê o que está escrito na palavra, porque a palavra de Deus é como espelho, ela nos enquadra, ela enquadra o nosso comportamento, ela enquadra, ela como espelho. Se você quiser ver como está a sua vida com Deus, leia a Bíblia, aí ela vai mostrar para você como a sua vida está com Deus, ela vai mostrar como é espelho a sua vida como está com Deus. Então a palavra, ela determina aquilo que é pecado e aquilo que não é pecado. E a Bíblia, ela manda nós, a palavra de Deus nos manda obedecer. Deus ordena que nós obedecemos a sua palavra. Então, é na palavra que nós vamos entender que Deus ele requer obediência. Que Deus ele quer reverência, quer adoração, quer devoção, quer sinceridade, quer fé, quer compromisso com a palavra dele. Deus ele requer tudo isso. Então, vamos colocar o foco na palavra de Deus. E as demais coisas Deus vai abençoar na sua vida. Para terminar aqui o segundo ponto. Estamos aqui já no final. Escolher apenas um caminho. Porque Jesus declarou ser o único caminho? Porque a vida é feita de vários caminhos. Provérbios 14, 12 diz: há caminhos que para o homem parecem perfeitos, mas o final deles é caminhos de morte. Lidamos com excesso de informações, muitas oferecidas ao mesmo tempo em que os fatos acontecem. Existe uma diversidade de oportunidades e múltiplos caminhos para permanecermos andando segundo a vontade do Senhor. Aprendemos da palavra de Deus, da ação do Espírito Santo. Foi o que eu falei quase agora, é a palavra de Deus que vai nos endireitar, é a palavra de Deus que vai nos mostrar o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E a Bíblia fala que há caminhos para um homem que parece que é perfeito, mas o fim deles são caminhos de morte. Então nós vamos ver que a palavra de Deus vai mostrar que Jesus é o caminho. A Bíblia que vai nos orientar, através do Espírito Santo, que Jesus é o caminho. E quando se fala que Jesus é o caminho, nós precisamos ter comunhão com Ele, através da palavra de Deus. Aqui está dizendo aqui no segundo ponto, né? Escolher apenas um caminho. Então nós vamos ver que há caminhos que para o homem parecem perfeitos, há muitas religiões. Nós vamos pregar muitas vezes, a pessoa fala, eu já sou crente, eu já sou de uma determinada religião. Mas nós vamos ver que religião não salva ninguém.
nós vamos ver que a religião muitas vezes se torna um empecilho quanto à vida, quanto à libertação, né? Quanto à libertação espiritual, quando é pregada a palavra de Deus. Então nós vamos ver que a religião é muitas vezes um empecilho na vida das outras pessoas. Meus queridos irmãos, chegamos aqui no final com 35 minutos. Eu falei que era um resumo. É só um resuminho de 30 minutos, 35 minutos, né? Aqui nós lemos pouco aqui. Lemos bem pouquinho aqui a lição. Tem muitas coisas para ler. Mas aqui só um resumo aqui para te ajudar um pouco aí, você que é professor, você que é aluno, né? Para te ajudar um pouquinho na escola dominical. Aqui é só um resuminho de 35 minutos. Na próxima lição nós estaremos falando sobre não farás para ti imagem de escultura, a devoção e a reverência ao único e verdadeiro Deus. Então espero você no próximo vídeo, que Deus abençoe a sua vida, você que ficou até o final, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu ministério, que Deus abençoe a igreja que você congrega. E eu espero você no próximo vídeo, que Deus abençoe a sua vida através você que ficou até o final aí conosco. Amém? Se inscreva no nosso canal para que você possa estar vendo mais vídeos como esse. Se você gostou, dê um joinha. Pode fazer o comentário se você quiser. Eu leio todos os comentários, tá bom? Pode fazer o comentário aí. Pode dar sua opinião para que nós possamos estar melhorando aí nossos vídeos, tá bom? Em nome de Jesus, eu agradeço aí a sua presença nessa noite, tá bom? Então eu espero você até a próxima. Fica com Deus, um abraço do irmão do presbítero Florival. Deus abençoe.